Olá, pessoal. Li algumas coisas no jornal aí de hoje. Na verdade, foram publicadas ontem, né? Mas como eu estava de plantão, não tive esse tempo hábil para ler. Eu li algumas coisas falando sobre a testagem positiva de Covid-19 em uma gata no Mato Grosso, aqui no Brasil, né? Parece que aqui no Brasil foi o primeiro animal doméstico que foi detectado a presença de SARS-CoV-2, que é conhecido popularmente como o novo coronavírus. E aí estava dizendo lá na matéria, né? Eu li vários jornais, o Estadão, o Globo, o G1, a Folha também de São Paulo, parece que apresenta vários jornais disponibilizados online. Eu andei pesquisando ali e estava falando, né, que os donos desse animal doméstico, eles promoveram uma festa com várias pessoas e os donos testaram positivo também para a Covid depois disso. E me parece que mais 5 pessoas que estavam na festa testaram positivo. E eles têm outros animais lá também. Uma coisa interessante do ponto de vista médico, do ponto de vista da biologia, é que a Covid, desse momento em diante, né, no Brasil é o primeiro caso. Na Bélgica teve um caso de um gato também, que também testou positivo para a Covid, na Bélgica. E nos Estados Unidos estão testando até os animais selvagens em zoológicos, e tem um problema com os tigres lá, leões também. Os felinos parece que estão sendo a bola da vez da Covid-19. Aí a gente é uma preocupação grande porque a Covid ela começa a ganhar o status de zoonose, né? Quando uma doença ela cruza fronteiras entre espécies. É, por exemplo, saiu da espécie humana e conseguiu chegar nos felinos, né? Saiu do Homo sapiens e chegou lá nos felinos. A gente tem uma preocupação grande com isso. Se vai ter transmissão de um animal para o outro, por exemplo, ou se esse vírus vai voltar dos felinos para os seres humanos também, né? Se vai ter o caminho reverso. Existem várias coisas no ar, várias outras preocupações agora, porque cada vez que um vírus ele sai de uma espécie e entra na outra, ele tem que se adaptar a esse outro organismo, a esse outro estilo de vida, a outra fisiologia envolvida ali. Por exemplo, o H1N1, né, ele foi uma ameaça grande porque ele era conhecido aí como a gripe suína. Para ele sair do suíno, que é um mamífero onívoro, ou seja, come de tudo, né, e chegar até o humano era muito mais fácil, eram menos chances de adaptações, porque era de mamífero para mamífero. Quando ele era o H5N1, né, apesar das aves também terem sangue quente, né, o organismo ser um pouquinho parecido com o nosso, mas é um pouco mais diferenciado. Mesmo assim, havia no H5N1, a gripe aviária, o temor de que viesse para a espécie humana, mas três exemplos clássicos aí de vírus de RNA são os retrovírus, porque ele tem uma enzima nele chamada transcriptase reversa. Isso permite a esse vírus que ele faça cópias de si mesmo pegando o caminho contrário. A transcriptase reversa, ela se liga o RNA do vírus, ela pega o caminho reverso. Na fase da transcrição, lá, que é a informação passada do DNA para o RNA, a transcriptase reversa ela pega o caminho oposto. Ela pega do RNA viral, fazendo, se encaixando no DNA da célula hospedeira, fazendo a cópia desse RNA, para aí sim fazer cópia desse vírus. O vírus é ser vivo, ele não é considerado ser vivo isoladamente. Alguns autores consideram ele ser vivo do ponto de vista que ele infecta a célula. Quando ele tem uma célula hospedeira, alguns autores consideram ele como ser vivo. Isoladamente, ele não é considerado ser vivo. E aí você tem um esqueminha aí na sua esquerda e tem também uma imunofluorescência
à direita. Só um pouquinho aqui. Aí a gente consegue ter acesso a algumas coisas da estrutura do vírus. Esse vírus de RNA, por exemplo, ele tem um envelope que engana a célula, né? A célula demora para reconhecer ele como uma ameaça por causa desse envelope, que geralmente é parte do citoplasma da célula hospedeira anterior dele. Tem o capsídeo, que é onde fica a informação genética do vírus. Esse aí na forma de RNA, mas tem alguns que têm essa informação genética sobre a forma de DNA. Vírus de DNA é um pouco mais simples, porque o DNA ele é um ácido nucleico que é mais estável, ou seja, ele é semiconservativo. Então, ele não muda tanto, não tem a capacidade de mutação tão grande quanto um vírus de RNA. Um vírus de RNA é bem mais propenso a mutações do que um vírus de DNA. É por isso que algumas vacinas, por exemplo, do sarampo, da catapora, elas são mais eficazes, são mais simples a ação delas, é até mais simples de explicar em aula. Vacina para vírus de RNA é mais complexo porque a mutação do vírus é muito grande. Tá? Essa imagem aí no livro estava relacionada. A gente tem aí, como eu já falei, tem 3 exemplos clássicos de vírus de RNA, dos retrovírus. Um deles é o HIV. A doença surgiu no início da década de 80. A transmissão da doença era muito diferente da transmissão do novo coronavírus, né? Era por via sexual, por via de compartilhamento de pérfuro cortantes, como agulhas, né? Por transfusão sanguínea, né? Mas no início, lá na década de 80, se tinha muito medo do desconhecido. A gente sempre tem medo do desconhecido. Então se tinha muito medo de pegar o HIV, de você sentar num banco que uma outra pessoa sentou. Hoje já não se tem tanto isso. Tá? Tinha medo de pegar na mão de quem tinha HIV, de chegar perto. E hoje, com relação ao HIV, não existe mais. Ele é um dos vírus de RNA. O outro vírus de RNA, ele chegou no continente América junto com os colonizadores, praticamente em 1500, né? Descoberta aqui do Brasil, se tratando de Brasil. A América foi descoberta um pouquinho antes disso, mas o Brasil em 1500. E ele devastou boa parte da população de indígenas no Brasil. O movimento Bandeirantes, que visava arregimentar a mão de obra local como escravos para construir esse país, né, que são os nossos indígenas, ele não foi bem sucedido, não foi por causa das armas de fogo dos bandeirantes, que mataram uma grande parte de indígenas, mas muito se deve por conta da mortandade das doenças vindas da Europa. Então, o influenza, que é o vírus da gripe, também causou grande mortandade, também é um vírus de RNA, também é um retrovírus, e bem mais parecido com o que a gente está enfrentando hoje, que a forma de transmissão é por via respiratória e de contato, né? Agora, cruzando todos esses séculos, o organismo do ser humano ficou mais resistente ao influenza. Mas também, em compensação, hoje nós temos uma variação muito maior de vírus da influenza, né? E a cada ano a vacina contra a influenza ela tem que ser atualizada, porque o vírus, como eu já falei, vírus de RNA, retrovírus, é altamente suscetível a mutações. Vou tentar mostrar outras figuras aqui, outras telas. Interessante. Aqui. Com relação à influenza, em 2009, houve um problema com uma pandemia que era a gripe suína. Ficou famosa pelos noticiários aí como a gripe suína. Era o H1N1.
Anteriormente, em 2008, 2007, nos anos anteriores, havia o H5N1, que era uma preocupação com relação à saúde pública, que era chamada gripe aviária. O H5N1 ele causa um grande prejuízo econômico aos frigoríficos da Ásia, lá, Vietnã, Taiwan, China. Eles abateram muitas aves lá para evitar a contaminação pela gripe aviária. Tinham algumas aves lá contaminadas, lá infectadas pelo H5N1. O H significa uma proteína. O N significa que é uma enzima. Esse vírus só precisa, o H5N1, que causa a gripe aviária, ele só precisava de 5 proteínas H e de uma enzima N para poder ter aí a cadeia de transmissão, para ele ter o ligante químico dele na célula. E havia uma grande preocupação com relação à rota migratória das aves selvagens, porque algumas elas migram da Ásia para a Europa, da Europa para a África, e às vezes cruzam até continentes, lá pelo hemisfério norte, da Europa, por exemplo, para o continente América. E havia essa preocupação, mas não ocorreu do H5N1 vir diretamente para a espécie humana. O que ocorreu foi no México de alguns suínos, aí já mamíferos, já não são mais aves, já o organismo já é bem mais parecido com o do ser humano. Inclusive os órgãos internos dos porcos são bem parecidos com os dos seres humanos, Porcos e cachorros têm órgãos internos muito parecidos com o do ser humano. Os porcos também são onívoros, ou seja, eles se alimentam de tudo, eles fuçam, Então as vias respiratórias deles estão bem vulneráveis a isso. Os porcos foram infectados com um vírus semelhante também da família de vírus influenza, o H1N1. O vírus H5N1 ele só precisou perder 4 proteínas para se adaptar ao organismo de um mamífero. Então, a partir do momento em que ele estava adaptado ao organismo de um mamífero, com órgãos muito parecidos, com a fisiologia muito parecida com a do ser humano, ele ganhou aí a possibilidade de infectar também seres humanos. E a letalidade da H1N1, chamada gripe A, ela era uma letalidade em 2009, segundo a OMS, de 0,01% da transmissão do H1N1 de humano para humano. Tá? Agora a gente vai para a situação atual que a gente está enfrentando aqui, nesse momento, o novo coronavírus. Tive acesso aí através dos jornais que os gatos, os felinos, mais precisamente falando, é uma família de mamíferos, os felinos, eles estão, recentemente foi descoberto, através de testagens sorológicas desses animais, aí é uma lhama, mas quem está sofrendo mesmo são os felinos. Tanto felinos selvagens, que são criados em zoológicos, quanto felinos domésticos. Eles foram infectados. Eu li em uma das notícias de jornal que para a população não colocar máscara nesses bichos. Tem um vídeo aqui do canal que eu mostro em situações aí que os seres humanos enfrentaram, problemas com relação a risco biológico e risco químico nas situações de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, as tropas colocando máscara nos animais. Não é claro que o tamanho da cabeça desse bicho, da face dele, do focinho e até os hábitos dele, colocar a máscara num bicho não é recomendável, mas estava dizendo lá que eles são assintomáticos na matéria de jornal que eu li. Eu andei pesquisando um pouco mais a fundo. Os felinos, que são os que mais estão sofrendo com as infecções,
né? Por exemplo, os felinos de zoológico, que são felinos selvagens, a tigresa aí no zoológico lá em Nova York, ela está tendo uma tosse seca. Ela está apresentando sintomas, sim. Os animais, eles apresentam sintomas, sim. E principalmente esses, os selvagens, são mais vulneráveis, né? Porque eles não têm um contato de longo prazo com o ser humano. Mas os domésticos, ninguém garante que eles vão ficar assintomáticos por muito tempo. Esse aí é um gato que foi feita a testagem dele, deu positivo lá na Bélgica, no início da pandemia, já no meado dessa história toda, dessa crise que a gente está enfrentando aí. A lhama aqui, ela não é um animal infectado, mas ela é promissora aí o estudo com essa lhama, porque ela tem anticorpos contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Às vezes a matéria no jornal diz que nos bichos é assintomático. Pelo menos com relação aos tigres lá em Nova York, aos leões, eles estão apresentando sintomas, sim. Né? Uma tosse seca. Bicho, ele não vai te dizer se ele tem dor no peito. Algumas coisas são mais difíceis de detectar, mas os veterinários do zoológico de Nova York já detectaram que esses animais estão apresentando sintomas, sim. Tá? E aí, os mais que estão sendo mais alvo da infecção, né, que ganhou a partir de agora caráter de zoonose, são os felinos. Mas os cães também, parece que tem cães aí apresentando sintomas ou testando positivo para a Covid. Então, bom, o pessoal ter muito cuidado. É uma época do ano em que os animais, muitos deles entram aí na fase reprodutora do seu ciclo hormonal sexual. Então, nessa fase é difícil, né, conter o animal para ele não se aglomerar com outros bichos. Cães se aglomeram muito quando estão no cio, né, competindo pela mesma fêmea. Gatos também, eles também lutam muito, eles têm um contato maior um com o outro. E aí a gente ainda não sabe se tem transmissão de um bicho para o outro e se esse vírus volta para a nossa espécie. Sabe-se que esse vírus ele veio de algum animal silvestre, que ainda também não sabemos qual é, né? Não sabemos se é do morcego, se é da cobra, se é de algum macaco, do polvo também já chegou a se cogitar, né? De vários bichos aí, mas ainda não se tem essa resposta. O que a gente tem, de fato, agora é que animais domésticos e animais selvagens, sendo tratados em zoológicos, estão testando positivo para a Covid.